Pessoal, é isso aí, pessoal. Você que assistiu aí a aula inicial, né, de conceitos aí básicos de contabilidade, né, que tá na playlist. Agora a gente vai fazer a resolução das questões, tá? Eu só queria pedir para você, se você puder se inscrever, deixar sua curtida para estimular a gente a continuar gravando vídeos para vocês aí, né, sobre resoluções, matérias e afins, tá? Então vamos começar. Questão aí 1. FG Vende, investigador da Polícia Civil aí de Manaus, 2022. Uma questão até que recente, né, pessoal? Vamos lá. O objeto da contabilidade é o patrimônio, até aí tudo certo, que é formado pelos ativos e pelos passivos, correto? Assinale a afirmativa correta sobre os ativos e os passivos de uma entidade. Bora lá. Vamos olhar questão por questão. Os ativos representam os bens e os passivos as obrigações e os direitos. Pessoal, já conseguiu achar o erro aí? Então bora lá. Ativo representa... Lembra que eu falei? Ativo é igual a bens mais direitos. Os ativos, eles representam os bens e os direitos. O passivo, vou colocar aqui, ele representa as obrigações. Ele não representa o direito. Então, o erro da questão é dizer que os passivos representam as obrigações e os direitos, mas está errado. O passivo representa somente as obrigações. O ativo que representa os bens e os direitos, pessoal. Então, letra A incorreta. Não é a letra A. Bora lá, vamos para B. Então, deixa eu apagar aqui rapidinho. B. Os ativos se referem à posição financeira e os passivos ao desempenho financeiro. E aí, pessoal? E aí? A gente ainda não viu o patrimônio, né? A matéria de patrimônio. Mas vamos lá. Vou explicar para vocês aqui essa alternativa. Ela tá errada, tá, pessoal? Os ativos referem à posição financeira. Até aí tudo certo, pessoal. Até esse momento tudo certo, tá? E os passivos, o desempenho financeiro. Aqui está o erro da questão, pessoal. Falar que o passivo está ligado ao desempenho financeiro. Errado. Aqui, pessoal, tanto o ativo quanto o passivo, eles se referem ao que? A posição financeira. Por quê? Mas, Felipe, eu não entendi. Como assim? O que é a posição financeira? Posição financeira é a estática patrimonial, é a situação financeira da posição em dado momento. Ativo e passivo são contas patrimoniais. E qual a função aí das contas patrimoniais? As contas patrimoniais, elas são usadas para evidenciar a posição financeira. A posição financeira, tá? Então, o ativo e o passivo evidenciam a posição financeira. Mas o que é a posição financeira? É a situação da empresa no momento, se ela está positiva ou negativa, tá? Na sua prova pode aparecer como estática patrimonial, tá? Estática patrimonial. Se vier como estática patrimonial, tá correta, tá, pessoal? Estática patrimonial é a mesma coisa que posição financeira. Tá bom? Então, o erro da questão é dizer que o passivo está relacionado ao desempenho financeiro. E não é. O passivo está relacionado à posição financeira, assim como o ativo, pois são contas patrimoniais que evidenciam a estática patrimonial, que é igual à posição financeira, tá bom? Então, letra B errada. E o desempenho financeiro? Desempenho financeiro são contas de resultado, tá, pessoal? A gente ainda vai estudar as contas de resultado, mas você já pode saber que o desempenho financeiro está ligado às contas de resultado, tá? Que são aí receita e despesa, tá bom? São as contas de receita e despesa, tá? Então bora lá. Então a gente já sabe que não é essa alternativa. Vamos partir para a próxima, pessoal.
Vamos para a letra C. Os ativos são evidenciados em ordem de liquidez e os passivos em ordem de solvência. Pessoal, aqui tem um erro na questão porque ela fala que os ativos são evidenciados em ordem de liquidez. Realmente, são evidenciados em ordem de liquidez, mas é em ordem decrescente de liquidez, tá, pessoal? Ordem decrescente. Vou colocar aqui, ó, decrescente de liquidez. Mas, Felipe, o que é a ordem de liquidez? O que é a liquidez? Pessoal, liquidez é a capacidade que o bem tem de se tornar dinheiro. Por exemplo, a moeda ela é mais líquida que uma casa. Por quê? Porque a moeda ela já é dinheiro, ela já está na sua mão. A casa você tem que vendê-la. Então, para ela se tornar dinheiro, é muito mais difícil. Então, vamos colocar aqui. Moeda mais líquida que a casa. Por quê? Porque a moeda já é dinheiro, ela tem fácil acesso. E a casa não, ela tem que ser vendida. Então, o ativo ele é evidenciado em ordem decrescente de liquidez, tá? Quanto mais líquido aí, melhor, tá bom? E o dinheiro é o mais líquido, tá? Então, errada. Não é essa a questão aqui. Vamos para a letra D. Os ativos são mensurados de acordo com o valor justo e os passivos de acordo com o custo histórico. Nada a ver, pessoal. Esse aqui é o famoso encher linguiça, né? Nada a ver. A gente não falou em nenhum momento de valor justo e nem de custo histórico, tá bom? Então vamos lá. Sobrou a E, né? Vamos ver aí se é realmente a letra E. Vamos lá. Os ativos... Deixa eu colocar aqui, pessoal. Os ativos mostram como são aplicados os recursos da entidade. Ativos são aplicados os recursos da entidade, tá? E é realmente isso, pessoal. O ativo, ele pode ser descrito como aplicação de recursos. Aqui, ó, ativo é igual a aplicação de recursos. O ativo é a aplicação de recursos, tá? Vamos ver a segunda parte. E os passivos, quais as origens de recursos? Correto, pessoal. O passivo é igual a origem de recursos, tá? Ativo, aplicação. O passivo, origem. Vamos lá. A aplicação é onde o capital está investido. São os ativos que têm potencial de gerar lucro. Para ser um ativo, tem que me gerar lucro, correto? Então, a empresa aplica os ativos para geração de lucro. E os passivos? O passivo é a origem dos recursos. Por exemplo, o patrimônio dos sócios, que eles investiram na empresa. O dinheiro que eles colocaram na empresa é do PL. O PL faz parte do passivo, tá? E esse dinheiro que eles investiram é uma origem, tá? Então, o passivo é a origem de recursos e o ativo é a aplicação de recursos, tá bom, pessoal? Então, gabarito, letra E. Vamos para a próxima. Os registros de operações realizadas em uma empresa têm o objetivo de gerar informações úteis. Correto, pessoal? Objetivo, qual o objetivo da contabilidade? Gerar informações úteis. Até aí tudo certo. Para a gestão organizacional, embora seja fornecida uma diversidade de informações nos relatórios contábeis, o objeto da contabilidade é o... Pessoal, qual é o objeto da contabilidade que a gente estudou? É o patrimônio, pessoal. Patrimônio das entidades. Letra E, ó. Fácil, fácil. Uma questãozinha aí, ó, da FGV dada, tá, pessoal? Então aí a letra D, tá bom? Aí a gente já vai para a próxima, né? Tá vendo como, pessoal? Como não tem nada de difícil, a gente só precisa prestar atenção e se atentar ao que a questão pede. Se a gente prestar atenção e se atentar ao que a questão pede, a gente acerta muitas questões aí de concurso. E são essas questões aí que fazem a gente passar, tá? A gente não pode dar mole. Tá bom? Assinar a opção que indica o objeto da contabilidade. Mais uma, pessoal. Qual é o objeto da contabilidade? O patrimônio. Tá vendo como um conceito inicial é muito cobrado? E muita gente pensa, não vou estudar, é fácil. E realmente é fácil, mas para quem estuda, pessoal. Para quem estuda, tá bom? Então vamos lá. As opções a seguir
apresentam objetivos da contabilidade, à exceção de uma. Então vamos lá, pessoal. Qual é o objetivo da contabilidade? Vamos lá. Fornecer informações. Informações, né? A gente já viu. Objetivo, fornecer informações, objeto, patrimônio. Tá. Então a gente tem que buscar as alternativas que falem sobre informações ou entendê-las, né? Tá bom? A exceção de uma. Assinale qual que é a alternativa que não tem relação com fornecer informações. Vamos lá? Letra A. A medição dos recursos que determinada entidade possui. E aí, pessoal? A gente precisa entender realmente como está a situação dos recursos para a gente poder informar, né, a gestão da empresa. Isso aqui está muito relacionado à contabilidade gerencial. Contabilidade gerencial. Gerencial. Contabilidade, gerência. Informar a gerência, tá? E para a gente formar a gerência, a gente tem que ter a medição dos recursos. Correto, pessoal. Letra A correta. Vamos lá, letra B. A evidenciação dos direitos e dos interesses de uma entidade. Correto, pessoal. Lembra que o ativo é formado por bens mais direitos? Então a gente tem que saber, sim, quais são os nossos direitos para informar para quem? Para a gestão. Contabilidade gerencial novamente, tá vendo? Vamos lá, próxima, letra C. A medição das variações ocorridas nos recursos, direitos e interesses. Correto, pessoal. A gente tem que saber como está a situação patrimonial da empresa. A gente precisa saber das variações para quê? Informar a gerência, contabilidade gerencial. A contabilidade gerencial se baseia em informar a gerência. Informa gestão, a gerência ali, tá? Correto, pessoal. Vamos à letra D. A administração dos recursos escassos, buscando compatibilizá-la com a necessidade da sociedade. E aí, pessoal? O objetivo da contabilidade é informar, informar ou administração, administrar. E aí, pessoal? A gente informa ou a gente administra? E aí, pessoal? A gente informa, né? A gente não administra, a gente informa para a gestão, contabilidade gerencial, que a gente falou. Então, letra D, errado. A gente não administra nada, a gente informa, tá bom? A administração aqui está muito mais relacionada à parte de economia, matéria de economia e própria administração. Então, a gente achou o gabarito aqui, ó, letra D. Tá pedindo a errada, então a errada é a letra D, tá? A gente já sabe. Mas vamos lá, olhar a alternativa E. O fornecimento de um conjunto básico de informações a diferentes usuários. Isso aí, pessoal, fornecimento de informações. Isso aqui tá correto, fornecimento de informações. Não tem o que falar, correto. E é isso aí, pessoal, vamos para a próxima, tá? Alternativa aí, ó, questão número 7. Perito aí, ó. CESP, uma banca que tem bastante concurso de alto nível aí no CESP, pessoal. Então vamos lá. De acordo com Max Weber, a moderna organização racional de uma empresa capitalista foi viabilizada pela contabilidade racional. Esse pensamento foi corroborado na ciência contábil por Vincenzo Massi, que identificou como objeto da contabilidade as contas, não as aziendas, não. A azienda é campo de aplicação, né, pessoal? A gente já viu que o campo da aplicação da contabilidade é a azienda. Os réditos são as contas de resultado. Rédito é resultado. Rédito não é patrimônio, rédito é resultado. Azienda é o campo de aplicação. Aqui o lucro também está relacionado ao rédito, o resultado, e o objeto é o patrimônio. Patrimônio, pessoal. Letra D, fácil também, tá? Vamos para a próxima, mais uma aí da Banca CESP. O principal objetivo da contabilidade é fornecer informações úteis, correto, sobre o patrimônio da entidade para finalidades diversas, entre as quais planejamento, controle e auxílio no processo decisório. É isso mesmo, pessoal. Contabilidade gerencial. Vamos falar de novo, ó. Contabilidade gerencial
gerencial é o quê? Informações, presta informações para quem? Gerência. Para a gerência. Que vai o quê? Tomar decisões. Tá ok? Então, correto. Gabarito aqui, ó. Correto. A oitava, tá? Contabilidade gerencial, ela presta informações para a gerência, para que auxiliar no processo decisório e das decisões das grandes corporações, tá? Então, correto também, pessoal. Vamos lá. 9. O objeto de estudo da contabilidade são as entidades econômico-administrativas, o que inclui as instituições com fins sociais. E aí, pessoal, o objeto da contabilidade são as entidades econômico-administrativas? A gente viu que não, né? O objeto é o patrimônio. O objeto aqui, ó, é o patrimônio. Tá ficando até repetitivo, mas é pra gente aprender. O objeto é o patrimônio. Patrimônio. As entidades econômicas administrativas são um campo de atuação, né? Campo de atuação, que é uma azienda. E o que é azienda, pessoal? Azienda é, vamos ver se vocês lembram, gestão mais patrimônio, né? Então, as entidades econômico-administrativas é o campo de atuação, não o objeto, né, da contabilidade. E elas podem ser com fins sociais, sem fins lucrativos, ou com fins lucrativos, né, pessoal? Então, essa aqui tá errada. A questão 9 está errada, tá, pessoal? Errada. Vamos lá. 10ª. CESP também, ó. Técnico de contabilidade. A análise de balanços não é considerada uma técnica contábil, tendo em vista que foi formulada e desenvolvida no âmbito da administração pessoal. E aí, pessoal, a análise de balanços aí é uma técnica ou não é? Vocês lembram quais são as técnicas que eu falei na última aula? As técnicas é escrituração. Lembra? Escrituração, uma técnica. A outra técnica é demonstrações contábeis. São as demonstrações contábeis, uma das técnicas, né? Qual que é a outra? Análise das demonstrações contábeis. E qual que é a outra? Vamos ver se vocês lembram. A outra é auditoria, né, pessoal? Auditoria. Então, bora lá. A questão está falando que a análise dos balanços não é considerada uma técnica. E a gente sabe que é assim, pessoal. Aqui, ó. Análise das demonstrações, tá? Análise dos balanços. Então, alternativa errada, pessoal. Errada. A 10ª está errada. Porque a análise de balanço é o quê? É sim uma técnica contábil, como a escrituração, como a demonstração contábil, como a análise da demonstração contábil, como a auditoria. Então, errada, pessoal. A 10ª está errada, tá? Vamos lá. Mais uma, ó. 12. Ó, essa aqui, ó. CESP, Agente de Polícia Federal, pessoal. Vamos lá. A contabilidade integra o rol das ciências exatas, por estar dedicada à mensuração da riqueza do ente contábil. E aí, pessoal? A contabilidade é uma ciência exata? Lembra que a gente viu na última aula que a contabilidade é uma ciência social? Tá vendo, pessoal? Cai muito em prova. Contabilidade é o quê? É uma ciência social, não uma ciência contábil. Tá vendo? O cara vai lá, não precisa estudar contabilidade. Cai essa questão aqui, ó, fácil para quem estudou, é fácil, mas o cara vai lá e coloca o que é certo, contabilidade, número, matemática, ciência exata, e a gente não sabe que não é, porque é uma ciência social. Uma ciência social por quê? Porque ela tem o objetivo de auxiliar a tomada de decisão, prestando informações úteis. Então, alternativa errada, pessoal.
errada. Tá bom? E questão ó, da Polícia Federal, tá vendo? Vamos lá. 13ª. O objeto da contabilidade, objeto, é o patrimônio. Até aí tudo certo, né, pessoal? Constituído pelo conjunto de bens, direitos e obrigações próprios de determinado ente. E aí, pessoal, correto. Lembra, o patrimônio é igual bens mais direitos mais obrigações, que pode ser descrito também como ativo, passivo e PL, né? Então isso aí, ó, ativo, passivo e PL, ou bens, direitos e obrigações. O patrimônio é formado pelo conjunto de bens, direitos e obrigações. Questão correta. A gente viu tudo isso na última aula, pessoal. Tá vendo? Como é algo simples que cai em prova, a gente tem que saber isso. Se você não tá entendendo, volta na primeira aula que lá tá tudo, passo a passo, totalmente explicado, tá bom? De cada coisinha que tá caindo aqui nas questões, tá? Vamos para a próxima. O patrimônio não é objeto de estudo exclusivo da contabilidade. Haja vista que ciências como a administração e a economia também se interessam pelo patrimônio. Realmente, o patrimônio não é estudo só da contabilidade, mas é a única que restringe o estudo do patrimônio a seus aspectos quantitativos. E aí, pessoal? A contabilidade só estuda os aspectos quantitativos da contabilidade? Você acha que tá certo isso aí? E eu vou falar, pessoal, não, errado. A contabilidade estuda os aspectos quantitativos e qualitativos. Qualitativos. O que é quantitativo? Da quantidade, sei lá, R$100 em caixa. R$100 é o aspecto quantitativo. Caixa é qualitativo, porque qualifica. Lembra lá do português? Qualifica, dá nome. Então, a contabilidade trabalha aspecto quantitativo e qualitativo. O quantitativo está relacionado à quantidade, valores. E o qualitativo é o nome da conta. Caixa, conta caixa. Conta lucro, conta passiva. Existem tantos nomes aí que a gente pode falar, tá, pessoal? Então a alternativa é errada, porque a contabilidade estuda o patrimônio em seu aspecto quantitativo e qualitativo, tá bom? Então vamos lá, bora para a próxima. Só deixa eu marcar aqui, ó, errado, tá? Errado. E a explicação tá aí, ó, porque a contabilidade estuda o patrimônio em seu aspecto quantitativo e qualitativo, tá, pessoal? Bora para a próxima. 15 aqui, ó. Deixa eu apagar aqui só, pessoal, para ficar melhor a leitura para vocês. Vocês já entenderam, né? Qualquer coisa, volta um pouquinho que vocês vão entender. Tá bom? Aí vê pausadamente o vídeo. A finalidade da contabilidade é assegurar o controle do patrimônio administrativo, devendo o administrador apoiar-se nos dados por meio dela obtidos para tomar decisões que envolvam bens, direitos e obrigações da empresa, bem como para apurar os resultados positivos, lucros ou negativos previstos ou negativos, né? Os prejuízos aí, pessoal. Bora lá. Será que tá certa essa questão? Bora lá explicar detalhe por detalhe dela. Então, pessoal, essa questão aqui, ó, tá correta, ó. A finalidade da contabilidade é assegurar o controle do patrimônio administrativo, né? Ela tem que controlar. Esse controlar está no sentido de ter consciência, tá? Esse controle não é administrar, mas sim ter a consciência de como está a estática patrimonial, a situação financeira da empresa, tá? Devendo o administrador apoiar-se por meio
por meio dela, nos dados por meio dela obtidos para tomar decisões que envolvam direitos e obrigações, tá vendo? Ó? Apoiar-se, buscar auxílio nas informações obtidas através da contabilidade, que é o objetivo, né, dela. Bem como para apurar resultados positivos ou negativos. Correto, pessoal. Questão totalmente correta, tá? Uma questão aí simples também. Só olhando assim, lendo, parece ser super complicado. Mas não é. A gente dividindo, lendo pausadamente, a gente consegue aí chegar na resolução, tá? Bora para mais uma. Julgue os itens a seguir relativos à contabilidade. A contabilidade é uma ciência exata? E aí, pessoal, contabilidade é uma ciência exata? A gente viu que não, né? Contabilidade é o que? É uma ciência social. Social. A contabilidade tem funções administrativas e econômicas? E aí, pessoal, lembra desse detalhe da última aula, a função administrativa e função econômica? Bora lá explicar um pouquinho. A função administrativa, bora colocar aqui, função ADM, tá ligada ao quê? Ao controle. Controle, tá? Saber consciência. Controle aqui, ó, tá ligado à consciência da situação financeira. Situação financeira. A situação financeira é a mesma coisa que estática patrimonial. Estática patrimonial, pessoal. Então, a função administrativa, controle, estática patrimonial, como está a saúde aí da empresa, né? Como estão aí a situação de caixa, de fornecedores, tá? Como está o ativo e como está o passivo aí da empresa. E a função econômica está relacionada ao quê? À apuração do rédito. Apuração do rédito. O que é rédito? Resultado, tá? Então, a administrativa está relacionada ao controle, ter consciência de como está a situação da empresa, e a econômica é a busca de saber se ela teve resultado ou se ela teve lucro ou prejuízo, tá, pessoal? Então, correto. Aqui é a afirmativa número 2 correta, vamos colocar aqui. A 1 a gente sabe que está errada. E vamos para a terceira. O principal campo de aplicação da contabilidade são as aziendas. O que é aziendas, pessoal? Novamente, azienda é igual a gestão mais patrimônio. Azienda é gestão do patrimônio. E realmente, a azienda é o principal campo de atuação da contabilidade. Então, a alternativa correta é a 2 e a 3. Gabarito letra E. Isso aí, pessoal. Passo a passo a gente está chegando lá. Vamos ver se tem mais alguma? Tem algumas questões aqui, ó. Mais duas, pessoal. Vamos lá, vamos resolver. Assinale a alternativa que define corretamente a contabilidade. O que define a contabilidade? Vamos lá. É uma ciência que se desenvolve com o objetivo de controlar o caixa. E aí, o objetivo da contabilidade é controle do caixa? Não, né, pessoal? O objetivo da contabilidade é controlar o quê? Bora colocar aqui o patrimônio. A gente já viu que não é A, né, pessoal? De uma entidade financeira. São as entidades financeiras todas aquelas que possuem uma conta caixa. Não, também pode ser. Entidade financeira tem a conta caixa, né? Mas não é nada relevante. O erro da questão está a dizer, ó, associar o objetivo à caixa, quando na verdade o objetivo é o quê? Patrimônio. Então, letra A errada. Bora a letra B. É uma ciência que define na empresa um sistema de informações. Isso aí, ó. Informações contábeis que tem por objetivo subsidiar a tomada de decisões. Isso aí, sobre entidades econômicas. São entidades econômicas, pessoas físicas ou jurídicas que tomem decisões sobre recursos econômicos. Correto, pessoal. Letra B. Já chama o gabarito. Não vamos nem enrolar muito nessa questão, porque ela já está nos dando qual
o gabarito de forma clara, ó. Objetivo, tomada de decisões, tá? E é uma ciência que define um sistema de informações, tá? O objetivo é subsidiar a tomada de decisão prestando informações, né? É a contabilidade gerencial que a gente muito repetiu nessa aula. É a contabilidade gerencial por quê? Porque presta contabilidade de prestar informações, gerencial a gestão da empresa, quem gerencia. Então, contabilidade gerencial está ligada a prestar informações à gestão para auxiliar o que? A tomada de decisão. Letra B, pessoal. Bora lá, a última questãozinha para finalizar, tá? De forma clara aqui, como todas foram resolvidas, uma por uma, tá bom, pessoal? Vamos lá, contador. Quanto aos conceitos e definições de contabilidade, é incorreto afirmar. Tá pedindo a questão errada, pessoal. Vamos lá. A contabilidade é uma ciência? Sim. E é o que? É uma ciência exata, pessoal? Não. Repetindo. Ciência social. Por quê? Sempre se faz essa pergunta. Por quê? Porque ela presta informações. Ela auxilia. Então é uma ciência social. Tá bom? Vamos lá. B. A contabilidade é uma ciência que estuda e pratica as funções de orientação, de controle dos registros dos atos e fatos de uma entidade. Correto, pessoal. Aqui, ó, pegou na literalidade o que a gente viu na primeira aula. É o conceito literal. A contabilidade é uma ciência social, que estuda e pratica as funções de orientação, controle e de registro dos atos e fatos de uma entidade. Correto, pessoal. Pegou na... Copiou e colou. Literalidade do que é o conceito de contabilidade, tá? Bora lá. C. A contabilidade prática envolve o uso de técnicas ou procedimentos por meio dos quais a contabilidade teórica é posta em prática. Bora lá, pessoal. Vamos resolver essa. E essa aqui, pessoal, é a literalidade também, ó, do primeiro congresso aí que deu para contabilidade, né? Essa daí foi o primeiro conceito aí definido de contabilidade, tá, pessoal? Eu não coloquei ali porque eu achei que não seria muito viável, porque não cai muito em prova. Mas essa aqui caiu, ó. Então você tem ciência que esse daqui, ó, é o primeiro conceito, tá? Primeiro conceito de contabilidade. Tá correto também. Ela tá querendo errado? Então essa aqui é correta. Primeiro conceito de contabilidade, tá? Vamos lá, letra D. A contabilidade é uma ciência que desenvolveu uma metodologia para controlar o patrimônio. Correto. Controle do patrimônio. Patrimônio aziendal. Correto. Apurar o rédito das atividades aziendais. Resultado, né? Apurar o resultado das atividades aziendais e produzir informações aos usuários sobre a situação patrimonial. Correto. Produzir informações sobre a estática patrimonial, situação financeira, situação patrimonial, que é a mesma coisa, tá? Aqui, ó. E econômico da entidade. Correto, pessoal, também está certo. Se ela tá pedindo errada só pode ser o quê? A letra E. A gente já avaliou todas, vamos agora para a letra E. A palavra contabilidade deriva do grego computare, contar, computar, calcular, sendo considerada uma ciência exata. Olha aí o erro sutil, pessoal. No finalzinho, considerada uma ciência exata. Olha o erro aí, é uma ciência social, pessoal. E com isso aí, ó, terminamos a nossa primeira aula aí de resolução de exercícios, tá, pessoal? Se você gostou, ficou até o final, deixa seu like e se inscreve aí no canal, porque a gente vai estar trazendo cada vez mais e mais aulas e resoluções de questões assim dessa forma, porque eu acredito que a gente só aprende resolvendo questões. Tá? Ainda mais uma matéria de contabilidade que às vezes você nunca viu e vão ter termos aqui que você não vai entender. Então eu resolvendo com vocês vai ser muito mais fácil o seu aprendizado, tá bom, pessoal? E é isso aí, muito obrigado para você que assistiu e se inscreve e deixa seu like, pessoal. Até a próxima, tá bom?